Elni Borges, governo já acredita que possibilidade de envolvimento direto de Trump nas eleições de 2026 é real e Lula é desencorajado a dar opinião pública sobre a crise na Venezuela. Para ficar quietinho, professor? Será que ele vai conseguir, Flávio? Sei lá. Pois é. Seguinte, gente, ontem o Trump postou em sua rede social, na Trump Social, rapaz, a rede social dele, que a América é dos americanos, né? Ele basicamente fez uma arte em que ele disse: a América é nossa, o continente é nosso. Nosso, no caso específico, ele está falando dos Estados Unidos, está atribuindo aos americanos isso. Ele ontem mesmo já mostrou ali uma certa atenção especial com outros dois países do continente. Com a Colômbia, chegou até a pensar ou a deixar no ar a possibilidade de uma invasão militar para derrubar o Gustavo Petro, e falou em Cuba. Então, muito claramente, aquela política que a gente via do grande porrete para a América Latina do século XIX dos Estados Unidos, ela está ganhando ares muito parecidos, né? Nesse século XXI, com o Trump basicamente intervindo nas questões regionais. Pois bem, o governo brasileiro acredita, Flávio, que é possível um envolvimento mais incisivo do Trump nas eleições de 2026. Tem gente acreditando que ele possa se envolver literalmente na campanha, demonstrando apoio a um dos lados da eleição, e tem muita gente dizendo também que caso o Lula vença, pode, nesse caso específico, ocorrer o não reconhecimento da eleição no Brasil, o que seria ruim para as questões políticas do país e para as questões geopolíticas no continente e no mundo. Então tem muita gente do governo que, poxa, talvez não seja uma possibilidade 100% plausível, mas há aquelas pessoas que acreditam que isso possa acontecer. Então, o que aconselharam o Lula a fazer? Lula, deixa para a diplomacia. Evite falar publicamente a respeito. Você e os Estados Unidos começaram uma relação agora, você e o Trump começaram uma relação agora. O ideal é que você se mantenha fora dessa discussão e deixe para que a diplomacia brasileira resolva. Ontem o Brasil participou de uma reunião junto ao Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil foi taxativo no sentido de que a soberania do povo venezuelano foi atingida por conta da invasão militar americana e da prisão do Maduro em território venezuelano. Então o governo brasileiro foi lá e fez o que já se imaginava que faria: a defesa da soberania, a defesa da Venezuela. Faltou na fala da diplomacia brasileira, faltou questionar também, criticar o governo Maduro por tudo que já havia cometido lá na Venezuela, mas o governo não o fez e deveria ter feito, porque afinal de contas a gente sabe que são 12 anos de muito sofrimento para o povo venezuelano. Então o governo brasileiro precisava ter feito essa defesa incisiva da democracia. E os próprios americanos agora, na minha humilde opinião, Flavinho, estão cometendo um erro, porque ao deixar a vice do Maduro no poder, você legitima uma ditadura que acontece na Venezuela. Inclusive ontem eu via várias matérias de que o povo venezuelano não sabia o que estava acontecendo efetivamente, porque só tinha a versão oficial. Para quem não se lembra, na Venezuela a imprensa não funciona de forma livre. Existe muita censura, muitos jornais. Quem trabalha com informação real lá na Venezuela trabalha com clandestinidade, trabalha escondido. Quem está buscando informações sobre a Venezuela lá na Venezuela é quem tem acesso a redes de fora. E isso não é para todo mundo, porque a maioria da população hoje é pobre na Venezuela e não tem conexão de internet. Então, meus amigos, só para você entender o que está acontecendo, o governo americano tem a possibilidade, já que ele interviu na Venezuela, ele tinha a possibilidade de fazer uma mudança geral, redemocratizar o país, convocar novas eleições, romper com essa ditadura que infelizmente existe por lá, com essa censura que existe nos veículos de imprensa, e ele está se propondo a deixar a vice no poder. Então, o Trump disse: por enquanto quem está administrando a Venezuela sou eu, não vamos fazer eleição por enquanto. Então é importante que quando os americanos botarem a mão nessa questão em si, que eles façam isso de forma profunda, para tirar de fato a Venezuela da crise. E o governo brasileiro começa a se preocupar, achando que o Trump pode intervir diretamente nas eleições apoiando algum candidato, ou depois não reconhecer o resultado da eleição. E o remédio, o antídoto que a diplomacia brasileira encontrou foi: Lula, fica quietinho, tá, queridão? Fica quietinho, não fala nada, porque se você falar pode piorar a situação.